Oh, Cambadiami, Jesus é Cambadiami. Oh, Cambadiami, Jesus é Cambadiami. Jesus é Cambadiami. Jesus é Cambadiami. É meu amigo, Jesus é meu amigo. É meu amigo, Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Oh, Cambadiami, Jesus é Cambadiami. Oh, Cambadiami, Jesus é Cambadiami. Jesus é Cambadiami. Jesus é Cambadiami. Tawa, 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 salamu bongo, tawa, tawa. Tawa, shalamu kongo, tawa. Oh, tawa, 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 salamu bongo, tawa, tawa. Se é para Jesus, você pode fazer melhor. Igreja tawa. Shalamu kongo, tawa. Igreja tawa. Shalamu kongo, tawa. Oh, igreja tawa. Shalamu kongo, tawa. Igreja tawa. Shalamu kongo, tawa. Oh, tawa, 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 salamu bongo, tawa, tawa. Tawa, shalamu kongo, tawa. Oh, tawa, 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 salamu bongo, tawa, tawa. Tawa, shalamu kongo, tawa. Igreja tawa. 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 Shalamu kongo, tawa. Oh, oh, mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Yo, 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 oh, mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. oh, pastore mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Oh, 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 mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. oh, saiu kumbilia mujulu mubalança. oh, saiu kumbilia mujulu mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Oh, oh, mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Yo, yo. Oh, oh, mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Igreja mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Yo, yo. Oh, oh, mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Oh, saiu kumbilia mujulu mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Kumbilia mujulu mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Whoa, mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Whoa, 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 mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Oh, igreja mubalança. Saiu kumbilia mujulu mubalança. Levantar a tua mão ao alto. Provavelmente poderíamos estar em outro lugar se não estivéssemos aqui. Só que muito mais que a geografia terrena, Deus nos tirou de uma geografia espiritual, aonde estávamos presos em nossos pecados, em nossos delitos. E Ele, com seu grande amor, enviou seu Filho amado para morrer por nós. E hoje saímos dessa geografia. Estamos distantes da geografia do pecado, da geografia do inferno,
e estamos perto da geografia de Deus, da geografia da santidade, da geografia da eternidade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Sim, eu posso crer. Posso crer no amanhã, Porque Ele vive. vive. Não há mais temor. Sim, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Sim, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está segura nele, está nas mãos do meu Jesus, que vivo Jesus, Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro e o nome mais alto é o soberano Deus, O incomparável. o incomparável. Ele é Deus cheio de amor. Deus cheio de amor, Salvador. é o Salvador, É o Rei da Glória. é o Rei da E o Glória, seu nome é Jesus. e o seu nome é Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador e o nome mais alto. Ele é soberano Deus, o incomparável, Deus cheio de amor. Ele é o Salvador,
meu Senhor. Alguém pode dizer Jesus? Vamos lá. É uma palavra fácil, é um nome fácil. Diga Jesus. Alguém pode chamar por ele. Ele é Jesus. Jesus. Ele é meu Pai. Alguém diga Pai, Pai. Segure alguém do teu lado e diga para ele: Jesus te ama. Deus amou e deu seu Filho único para te salvar. Fale para ele bem perto. Repita as minhas palavras para os ouvidos dele. Diga: o Pai enviou Jesus para te salvar. O Pai enviou Jesus para te salvar. O Pai enviou Jesus para te salvar. Aleluia. Alguém celebra bem forte ao Senhor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero saudar a todos com uma paz do Senhor Jesus. Essa é uma saudação de paz. É para dizer que a nossa vinda aqui é uma vinda de paz. Viemos anunciar a paz de Deus. A paz que o Senhor traz. A Bíblia diz que a paz que Ele nos dá, Ele não dá como o mundo dá. Desde os anos 2001, 2002, Angola, que vivia desde a declaração da independência, entrou para o que chamamos de guerra civil. Angola viveu muitos anos de guerra e depois se assinou um acordo de paz. Mas a paz que veio é uma paz que trouxe também seus muitos outros problemas. Ela foi paz nas assinaturas, foi paz nos acordos, mas ainda assim todos os dias buscamos paz nas famílias, paz na cozinha, paz na panela, e o mundo não pode dar uma paz completa. Nessa altura decorre as festividades de 80 anos da fundação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas essa organização já fez muito, já reconciliou muitos, mas não resolveu o problema da paz. Porque nesse mesmo instante que a ONU está reunida para celebrar 80 anos de muitas resoluções, ainda tem muitas resoluções para fazer. Nessa altura, Israel ataca a Palestina, porque a Palestina atacou Israel, a Rússia está em terreno ucraniano, e nós temos guerra todos os dias. Aqui perto no Congo temos conflitos, ok? Hoje eu quero ler uma passagem, porque eu quero falar, eu vejo muitos jovens aqui. Muitos jovens aqui. E eu acredito que muitos de vocês são esperança para a vossa família, esperança para os vossos pais, até a esperança da própria sociedade. O que desejamos para Angola está na mão dos jovens. Esperamos muito dos jovens. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos é um livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreve isso aos irmãos que estavam em Roma. Por isso o texto é aos romanos. E em Roma não habitavam apenas romanos, também os judeus. Habitavam vários povos. Roma era o império. E se for comparar hoje alguma coisa perto dos Estados Unidos da América, imagina que a língua hoje, se tivermos que escolher uma língua global, é o inglês. É a língua que quase todo mundo precisa aprender, porque grande parte das transações passa pela América. O dinheiro central das transações mundiais é o dólar. Então, os Estados Unidos acaba tendo um grande domínio, como a Roma tinha naquela época. E Paulo escreve para os irmãos que estavam
em Roma. E eu quero ler o capítulo 4. E o versículo 25, que diz: o qual por nossos pecados foi entregue. Noutra versão, por nossos pecados ele morreu e ressuscitou para nossa justificação. Jesus Cristo foi morto, morreu, foi entregue pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Alguém diga comigo: foi morto pelos nossos pecados. Morreu pelos nossos pecados. Foi entregue pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra neste dia. Fale conosco. Fale com cada um, Senhor, que os teus, aqueles que o Senhor comprou com teu sangue, hoje sejam recolhidos, resgatados, que as mentes sejam levadas cativas a Cristo, que possam, Senhor, ser convencidas do pecado, ser convencidos da justiça e do juízo, e que teu Espírito os convença de que só os teus pés podem ter paz, alegria. Senhor, mais do que entrar as minhas palavras pelos ouvidos, entre, Senhor, a tua palavra no coração de cada um, converta-os e convençam no sacrosantíssimo nome de Jesus. Estamos clamando por tua presença, por tua intervenção, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento, você que tem. Deus abençoa. Varões e varoas, irmãos e irmãs, nós organizamos esse momento, montamos esse som, preparamos essas cadeiras para lhe acomodar, porque nós temos uma boa notícia para você. O Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia. É o que chamamos de boa nova. Então nós criamos essa reunião porque nós temos uma notícia que não é só boa, é uma notícia séria. Que rejeitá-la acaba se tornando então perigoso. É como se nós tivéssemos achado algo muito importante e então saímos de vários locais para te comunicar a importância dessa notícia que trouxemos para ti. Aqui tem irmãos que vieram do Prenda, irmãos que vieram da Gamec, alguns que vieram do Quilamba, outros vieram da cidade, né? Da Mutamba, da Manhanga, da Vila Alice, alguns vieram aqui do Sequel. Viemos de vários lugares para entrar por vossos bairros, vossas ruas e criar nesse espaço um encontro. Um encontro porque temos uma notícia. Ela é uma notícia simples, mas poderosa. Ela é importante. É uma boa notícia. Mas que rejeitá-la, negar essa notícia, não receber essa notícia, acaba trazendo perigos não só para essa vida terrena, mas também para a vida eterna. E como nós vos amamos, nós não gostaríamos que vocês vivessem sem essa notícia. Ou pior, não gostaríamos que vocês morressem sem aceitar essa notícia. É uma notícia muito urgente, que já foi traga à terra há mais de milhares de anos. Porque Deus usou no passado profetas que trouxeram essa notícia. E há 2000 anos atrás, essa notícia foi compactada. Essa notícia foi completa. Essa notícia melhorou. Porque um homem que saiu dos céus, Deus que se fez homem, veio à terra para nos comunicar essa notícia. Imagina quão importante seria esta notícia. Uma notícia que faz o próprio Deus, que é Espírito, tomar corpo humano, tomar carne humana, nascendo de uma mulher, para nos anunciar isso. E ele não só nos anunciou com sua vida, ele precisou morrer para que essa notícia ganhasse impacto e fosse então cumprir o propósito pelo qual saiu da boca de Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, minhas mães, meus irmãos mais velhos, meus irmãos menores, meus companheiros, esta notícia é muito importante, por isso a vossa atenção. Eu li uma passagem bíblica em Romanos, onde Paulo diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A pergunta seria, mas por que Jesus morreria pelos meus pecados? Ou, quais pecados fizeram Jesus morrer por mim? E quem é esse Jesus?
Alguém perguntaria, o nome de Jesus é famoso? Muitos de nós sabemos de Jesus apenas porque no Natal, por exemplo, no dia 25, nós festejamos o nascimento de Jesus, mas muitos de nós só conhecem esse Jesus histórico, esse Jesus dos filmes, esse Jesus dos contos. Alguns de nós somos filhos de católicos, de evangélicos, né? Nascemos de testemunha de Jeová, conhecemos um pouco a história de Jesus, mas Jesus não é uma história para se contar. Jesus é uma salvação para se aceitar. Jesus é um salvador para se crer, porque só crendo nele nós temos vida eterna. Por isso eu vou contar algumas histórias fáceis, de maneira bem fácil, para os irmãos entenderem a notícia que eu vos trouxe. Posso? É rápido. Percebam. Deus criou o mundo todo como nós conhecemos hoje. Deus criou essa terra. Deus criou essas árvores. Deus criou todos os animais. A terra, antes da criação, era inabitável. Era impossível de se habitar. Na terra havia trevas, abismo, água simplesmente, ok? Não havia possibilidade alguma de homem algum ou de vida alguma existir. Mas Deus, que é vida, decidiu então criar vida na terra. Decidiu dar vida ao que conhecemos hoje como vidas. Deu vida às árvores, deu vida às águas, deu vida, né, aos animais. E no fim, Deus decide criar um ser à sua própria imagem e semelhança. E a esse ser nós chamamos de homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando alguém pergunta se Deus criou-nos a imagem e semelhança, seria cabeça, tronco e membro, como aprendemos em anatomia? Ou seria nós parecidos com Deus por causa da biologia? Não. Quando a Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é porque nossa inteligência, nossa determinação, nossa consciência moral foi feita a partir do próprio Deus. Porque se fosse aparência externa, poderíamos dizer que o chimpanzé também foi criado à semelhança de Deus. Porque o chimpanzé se parece um pouco conosco, é nosso primo, né? O macaco, aí também a gorila, temos muita aparência, certo? Mas não é a imagem externa. Nós não fomos feitos imagem e semelhança de Deus na aparência externa. De outro modo, poderia dizer, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e também criou mais ou menos o macaco, o chimpanzé e o gorila, né? Mas não é nesse aspecto, não é no aspecto biológico do homem, não é fisiológico do homem, é no aspecto espiritual. Deus fez o homem para ser espírito, para ser corpo e para ser alma. A totalidade do homem é corpo, alma e espírito. A partir da criação, nós fomos feitos conscientes. Deus nos deu moralidade, Deus nos deu consciência, Deus nos deu determinação, mas Deus, por dar consciência ao homem, porque o homem foi feito à imagem de Deus, Deus lhe colocou no jardim e lhe deu uma ordem. Você pode ter acesso a tudo, coma tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai tocar, você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai quebrar um princípio. E quando você quebra um princípio, o princípio te quebra também, o princípio te destrói também. E o homem quebrou esse princípio, e a partir daquele momento, a palavra de Deus se cumpriria. O dia que você comer, o dia que você desobedecer, você vai morrer. E o homem desobedeceu. O que tem que acontecer com o homem? Se ele desobedecer, tem que acontecer o quê? Tem que morrer. E essa morte não é simplesmente a morte física, sem ser também a morte da totalidade do homem. A morte física, a morte espiritual, né? A morte moral do homem. Então o homem caiu em pecado, o homem a partir daquele momento morreu. Mas fisicamente o homem estava em pé. Mas a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então precisávamos de alguém para resgatar-nos. Só que esse resgate precisava ser feito com justiça. Imagina que o juiz, você cometeu um crime e o juiz diz, esse crime vai dar 3 anos de cadeia, certo? E você comete o crime que dá 3 anos de cadeia. Agora você vai no tribunal, o juiz diz assim, olha, pode ir embora. O juiz não foi justo, porque o juiz não é mais importante do que a lei. Porque a lei diz que esse crime dá 3 anos de cadeia. O que o juiz tem que fazer para ser justo, o juiz tem que cumprir a lei. Tem que ler a Constituição e dizer, este crime dá 3 anos de cadeia. Mas o juiz é meu primo, tem que cumprir a Constituição, porque a lei é mais importante do que o juiz. O juiz morre, a lei fica, a lei tem que ser cumprida. Deus é um juiz justo. O dia que disse que o homem, se pecar, vai morrer, ele precisava matar o homem. O homem precisa morrer. Porque se o homem não morre, Deus não está a ser justo. Deus não é justo com sua lei. Então o homem precisa morrer. O homem precisa acabar. O homem precisa deixar de existir. Só que Deus amou o mundo, amou o homem de tal maneira que precisou salvar o homem.
Só que Deus salva o homem, lhe livrando da morte. Deus não está a ser justo. O que é que Deus faz? Não tem como o homem sair salvo sem morrer. E se eu só matar o homem acaba. E o projeto termina. Se eu só salvar o homem, Deus peca com sua própria lei. Deus não é justo. E como Deus não peca, a ninguém tenta. Ele é sério, é justo. Então Deus decidiu salvar o homem por um meio. Decidiu salvar o homem pela morte. Porque se Adão peca e todos os filhos de Adão entram na condenação do pecado, então Deus se fez carne. Deus nasceu entre os homens para morrer no lugar dos homens. Porque se por meio de um homem entra o pecado no mundo, por meio de um homem também sairia o pecado do mundo. Então é ali que Jesus vem e decide morrer no nosso lugar para que a morte que era nossa se cumprisse e a vida que não era nossa nos fosse compartilhada. Então morto, Jesus foi pelos meus e pelos teus pecados. Mas ali eu vou lhe contar uma história e a partir daqui eu só conto história para você entender. Óbvio, havia 2 irmãos e eles eram parceiros, eram gêmeos, iguais. Conhece aqueles gêmeos que você não consegue identificar quem um, quem o outro? Né? Os gêmeos siameses estavam na mesma placenta, eles nasceram juntos e eles cresceram. Os 2 bem iguais. A mãe não sabia reconhecer quem é o Tonito, quem é o Joaninho. Né? Os 2 assim bem iguais. Chamava um, vinha outro. Né? Batia um, chorava o outro. Aqueles bem iguais. Ninguém sabia quem é quem. O pai, pior que a mãe, não sabe identificar qual é um e qual é o outro. Quem é o mais velho, quem é o menor. E aí só ficava confundido. Só que esses meninos cresceram e os gêmeos podem ser iguais na aparência, não são iguais no caráter. Cada um é do jeito que é. Aí, quando os 2 cresceram, um ficou bandido, outro ficou cristão. Um ficou crente. Aí, quando chegava 18 horas, ia para a igreja com a sua Bíblia. O outro, quando chegava a hora, ia na placa. Chegava na placa, curtia, bebia, fumava, batia. E aí, os 2 bem iguais. Mas um no pecado, outro na santidade. Um na igreja, outro na placa. E vão embora. Aí curtir a vida. Só que acontece que um dia, o outro irmão que gostava de beber, de fumar, de se drogar, saiu para a placa. Aí na placa aconteceu uma confusão. Aí parte em gala, fere o outro, uma garrafa na barriga, tripa saiu. Aí então a pessoa cai sangrando. Quando ele vê que não tem solução, o outro estava a morrer, correu, fugiu para casa. E de repente a polícia entra com os carros e começa a perseguir. Só que naquela aldeia ou naquela área, a polícia quando prendia alguém que matou, também lhe matavam. O assassino também era morto. Era a lei do local. Esse menino corre para casa, quando ele entra todo cheio de sangue, o irmão da igreja estava a ler Bíblia. Estava a ler Bíblia. E ele olhou para a porta, o irmão todo assustado, e ouve o barulho da sirene. E o bairro todo cercado, helicóptero a sobrevoar a casa. E ele perguntou, o que se passa? Não, eu estava ali na placa, entrei numa confusão com alguém, quebrei a garrafa e feri, parece que ele morreu e agora a polícia está vindo atrás, eu vou morrer. O irmão disse, não, você não precisa morrer. Se você morrer agora, você vai para o inferno. Porque se você anda no pecado, se você anda na injustiça, a tua morte não vale a pena. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se você morrer agora, acabou para ti. Você morre aqui na terra, esbalhado aqui na terra, ainda por cima, vais no inferno, onde vão te receber com fogo. Lá, no lago de fogo. O irmão então disse, faz rápido, tira essa roupa. Tirou a roupa. Tira também a calça, tirou a calça. Vai tomar banho. Tomou banho. Quando o irmão foi tomar banho, quando voltou, encontrou o irmão dele gêmeo, vestiu a roupa dele cheio de sangue. Ele disse, mano, o que se passa? Disse, não, eu meti tua roupa, como nós somos iguais, quando a polícia vir, vai me prender a mim. Disse, não faz isso. Faço sim. Porque se eu morro hoje, eu estou com Deus. Se eu morro hoje, o Senhor vai me receber. Se eu morro hoje, os anjos vão me receber na glória. Porque eu tenho certeza da minha salvação. Cristo já me salvou. Eu posso morrer porque eu vou para o céu. O irmão, quando ia tentando convencer o irmão, não faz isso, não faz isso. A polícia chegou, arrombou a porta, pegou no irmão que estava cheio de sangue, que era crente, e começaram a arrastar. O irmão disse, não, ele não é ele, sou eu. E vai ali. Encosta ali, não encosta, não salva teu irmão. Por favor, ele está vos mentindo, eu é que matei. Encosta. Pegaram, prenderam ele, meteram num canto, lhe trancaram na porta. Aí, dentro de casa, levaram o irmão da igreja que estava cheio da roupa de sangue, lhe meteram lá fora. Disseram por causa de crime, de assassinato.
homicídio culposo. Você vai morrer hoje. Você tem consciência do que você fez? Ele sim. Então pegaram as armas, crá. Apontar, disparar, e o irmão caiu, e o outro na janela vendo ele, sou eu, por favor. Aí pegaram, olha, teu irmão morreu porque matou alguém lá fora, mas ele está vendo que não é o irmão dele que matou, sou eu matei, mas o irmão dele morreu na conta. Só que quando o irmão ia morrendo, aí ele olhou para o corpo do irmão cheio de sangue e sabia que aquele irmão não morreu por nenhum crime que ele cometeu, ele morreu exatamente por causa de mim. Quando ele voltou lá dentro de casa a chorar, olhou para a Bíblia que o irmão lia, olhou para o caderno que ele escrevia, sentou e começou a chorar e disse consigo mesmo: se meu irmão morreu por mim, eu vou viver por causa dele. Vou ler o livro que ele lia, vou ler o caderno que ele lia, para eu ter a vida que ele vivia. Então hoje também viemos te dizer: existe um que morreu por ti. Jesus morreu por ti, para que você não viva mais a tua vida, mas viva a vida de Jesus. Alguém morreu por mim, alguém morreu no meu lugar. Aleluias! Esse irmão que morreu por ti é Jesus. Se Jesus já morreu por ti, então não viva mais tua vida. Depois dessa mensagem, você tem que pensar se vai voltar na placa ou vai viver a vida daquele que morreu por ti. Se Jesus morre por ti, quem morreu é você. Você morreu para o pecado. Você morreu para a prostituição. Você já morreu para a droga. Por quê? Porque Jesus morreu no teu lugar. Ele matou a tua vida passada para que você viva a vida nova. Será que vocês podem reconhecer o amor de Jesus? Será que vocês podem olhar para a cruz de Cristo e ver nele o Salvador da vossa alma? Será que vocês podem olhar para Cristo e dizer assim: não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim? Eu também me converti quando tinha 14 anos, com muitos adolescentes aqui. Eu sou do Zengá, irmãos. Quando não havia aqui cacuaco, Zengá já existia. Quando aqui nem tinha angala, só tinha mata, já havia cazenga. Eu era lá dos grupos da confusão, da luta. Era chefe do grupo lá, do bairro do Ngambo, tinha o Malagio, Nambuangongo. Mas quando Jesus me alcançou, eu disse: agora não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida de Cristo, eu vivo a vida de Deus, eu vivo a vida do Senhor. Ele me resgatou para não andar mais dos meus desejos e paixões, para não andar mais conforme as concupiscências da carne, mas sim segundo o amor de Deus. Alguém morreu por mim. Essa é a mensagem que eu vim para trazer aqui. Alguém morreu por mim. Se alguém morreu por mim, quem morreu é você. Ou não? Então, se alguém já morreu por ti, você já morreu. Se você já morreu, você não pode viver. Teu caráter não pode viver. Teu comportamento não pode viver. A partir desse momento, a partir dessa tarde, quem tem que viver é Jesus. Você tem que pensar: será que Jesus faria isso? Quando a raiva vir, será que Jesus lutaria? Quando te der vontade de roubar, você pensa: Jesus, será que roubaria? Quando te der vontade de se prostituir, você pensa: Jesus se prostituiria? Eu não posso viver vida alheia do meu jeito. A partir do momento que Jesus me salva, a vida não é mais minha. Aleluia! Essa mensagem é para cada um de vocês, não é para o outro, é para você. Aleluia! Diga: essa mensagem é para mim. É para o Senhor me transformar. É para eu crer. Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Nossa mensagem é curta, eu quero chamar a salvação. Eu gosto de uma parábola. Temos grávida aqui, temos grávida aqui. Uma grávida que a barriga consiga aparecer, uma grávida que me ajude, vamos lá. Mamãe grávida, vem. Bebê não pode ficar com alguém? Não vai chorar, né? Ainda não está 9 meses, já está 9 meses? Não. Só está cansada, né? Essa mamãe grávida está cansada já. Não, tá bom, essa aqui. Vamos aplaudir.
Vem, filho. Deus abençoe, é? Obrigado. Me ajuda a pregar. É rapaz ou menino? Ainda não sabe. É surpresa. Benção. Quem está a olhar para essa grávida? Quem consegue ver esse neném? Quem consegue conversar com essa criança? Agora imagina. Essa criança no ventre dessa mulher, rapaz ou menina não sabemos, mas imagina que ele é muito confusionista. Os bebês na barriga têm um tempo e têm um comportamento. Por exemplo, se ela já tiver em 7 meses ou 8, o bebê já está a virar para tomar a posição de nascer. Ela vira e fica de cabeça para baixo, porque o bebê nasce com a cabeça. Sai a cabeça, né? Vai. É só na hora de enterrar primeiro que vai aos pés. Mas de vir no mundo vai... Mas vamos. Imagina. O bebê é muito confusionista aqui na barriga. Se mexe muito. 9 meses, cabeça tambor aqui em cima. Pode criar dificuldade na mãe ou não? Vai parar na faca. Cesárea. Ou então ele se gira muito. Gira é outro problema, porque o cordão umbilical pode lhe fazer o quê? Lhe enrolar. Antigamente, quando não tinha ecografia, algumas crianças nasciam mortas porque a partir até tentar lhe puxar, afinal o cordão lhe apertou. É por isso a ecografia hoje que se faz, diz, o cordão está no pescoço, vamos tirar pela barriga. Vai imaginar, eu quero falar com essa criança, não gira muito, obedece. Tem uma regra. Quando você tem ainda 4 meses, pode ficar macio naquele líquido amniótico. Quando você vai ficando grande, o líquido amniótico vai diminuindo. Você tem que começar a tomar posição de nascer. Tem que começar a virar. Existe uma gravidade estabelecida por Deus. Só que essa criança é confusionista. Não quer obedecer. Quer girar. Mano, agora eu quero falar com ela. Ei, bebê. Assim não. Fica calmo. Estás a girar muito. Cordão umbilical vai te fazer mal. Ele me ouve? Não. Agora imagina que eu tenho poder. Eu tenho poder. Eu quero conversar com a criança. Quero lhe acalmar. Eu me transformo num bebê também. Né? Uso o meu poder, me transformo num bebê. Entro na barriga dela. Entro e fico gêmeo com esse bebê. Agora, na linguagem de bebê, começa a lhe dizer, fica calmo. Eu já estive aí fora e demos conta na ecografia que você se mexe à toa. Você quer girar, cordão tá te sufocar. Eu entrei aqui para te dizer que existe um mundo lá fora, onde nós vamos nascer. E quando nascer, vamos ter mãe, pai, irmão, vamos viver num bairro, você vai ser angolano, ok? Bebê vai dizer o quê? Bebê vai dizer o quê? Não, isso não existe. Qual é mundo? Não existe outro mundo para além daqui. Mundo é mesmo só aqui dentro. Nós aqui, se mundo existe, quem? Me mostre no mundo. Daqui conseguimos ver o mundo onde? Disse, não, você está dentro de uma placenta, dentro do líquido amniótico, depois na barriga da mãe. Oh, mãe não existe. Existe mãe. Se mãe existe, me mostre da mãe. Disse, você vai ver como você está dentro dela. É assim que muita gente pergunta, se Deus existe, me mostre ainda Deus. Como você vai ver algo que você está dentro dele? A Bíblia diz que todos estamos dentro dele. Todos lhe ladeiam. Você não pode ver. Você não pode contemplar. E aí muita gente diz, mãe não existe. Por quê? Porque o neném está dentro da barriga, ele não pode ver a mãe, porque a mãe lhe rodeia. A mãe é que lhe cobre, a mãe é que lhe guarda. Assim é Deus. Com os teus olhos você nunca vai ver, porque você está dentro dele. Você vive dele, por ele, para ele. E então esse neném duvida até da própria mãe que está lhe alimentar pelo cordão umbilical. Mas fica calmo. Eu já estive nesse mundo, eu conheço a mãe. Você vai lhe ver quando você sair daqui. Estou a te falar, não existe. Filosoficamente não está certo. Me mostra. Me mostra um sinal aqui dentro que existe mãe. Olha, no mundo onde você vai ir, não se vive na água, se respira ar. Ar! Você é maluco. A única coisa que se respira aqui é água. Olha, nesse mundo você vai comer com a boca. Pela boca. Nós comemos pela barriga. Pelo umbigo. Você está falando a boca. Não existe comida. Comida existe. Me mostra onde é que está a comida. Me dá uma prova filosófica, científica de comida. Não existe. E a criança vai duvidar por causa do mundo que ele não conhece. Porque ele está dentro da barriga da... Só que aí quando chega a 9 meses, a dor de parto começa. As contrações começam. Aí começa a placenta a empurrar o bebê para fora.
aí rebenta a bolsa e o bebê começa a ser empurrado para fora, a mãe começa a espremer e a criança começa a vir. Quando ela nasce no hospital público, quando não cresce para ir, faz um silêncio, porque ele está assustado. Oh, afinal existe mesmo. Existe outro mundo para além daquele. Eu pensava que a vida só durava 9 meses ou 7 meses, acabou. Afinal tem outro mundo. Faz um silêncio até que a parteira lhe levanta, lhe vira de costa, lhe dá uma chapada para lhe dizer: seja bem-vindo ao mundo das dores. Aí ela dá um grito de choro. Os pais se alegram com a lágrima da criança. Ela grita, chora e começa a pedir comida, começa a procurar peito para mamar. Descobriu o final que agora naquele mundo se comia pelo umbigo, nesse mundo se come pela boca. Daqui a pouco ele se acostuma, começa a respirar com o nariz, começa a apanhar gripe, lhe picam no mosquito, apanha paludismo, começa a crescer, lhe tratam e começa a ver o mundo e ele começa a crescer. Dá conta que afinal mãe existe, pai existe, irmão existe. Aqui começa já a aprender a língua da terra onde ele nasceu, só que ele cresce, atinge 10 anos, 14 anos, 16 anos, 18 anos, 20 anos, vem numa cruzada como essa. Lhe dissemos: olha, Jesus veio à terra para dizer que existe um mundo para além desse. Quem viver em santidade irá para o céu. Quem andar em pecado irá para o inferno. O que é que dizem? Não existe. O mundo é só mesmo aqui. A terra é mesmo só essa. Vamos curtir, porque a vida é curta. Curte. Vamos andar. Nós viemos para dizer: não! Tem um outro lugar onde vão todos que creram, chama-se céu. E existe um lugar onde vão todos que não creram, chama-se inferno. Lá o sofrimento é eterno. E alguém vai dizer: não, eu estou a curtir minha juventude. Eu vim te agarrar e te dizer: por favor, tenha misericórdia de ti mesmo. Não insista nesse caminho do pecado, porque o fim é morte e morte eterna. Alguém saiu do céu, entrou na terra para te dizer: arrependa-te e creia no Salvador. E você vai dizer: não, eu vou curtir. Eu não posso deixar minhas damas. Tem uma Carlota, tem uma Minguita, estou a curtir. É minha juventude. Amados, não. Jesus Cristo veio para dizer: arrependa-te enquanto é cedo, porque eu tenho uma oferta da salvação. Não há prazer no mundo, só há tristeza, só há dor. Pode te dar um prazer ilusório e temporário, vai acabar. O fim será morte. Não há alegria no roubo, não há alegria nos assaltos, não há alegria no assassinato, não há alegria na bebedeira, não há alegria na prostituição, não há alegria na droga. Só há alegria em Jesus Cristo. E a Bíblia diz: vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E este é o convite da salvação. Agora eu quero vos mostrar que essa minha metáfora faz muito sentido. Nota, nós estamos num processo. Neste mundo aqui, olha só a aparência. Este mundo aqui, na barriga, é redondo. Esse mundo também é. Aqui dentro é redondo. Quer dizer que é um mundo onde vivemos para saber se conseguimos viver nesse mundo. Nesse mundo, só vivemos 9 meses. Nesse vivemos anos. Aqui se vive meses, aqui se vive anos. Só que depois desse mundo onde se vive anos, existe onde se vive eternidade. Então, nós nascemos, passamos pelo mundo dos meses, agora estamos no mundo dos anos, mas estamos aí no mundo das eternidades. A minha pergunta é: você se está aqui é porque passaste bem nesse mundo. Nasceste bem nesse mundo. No dia que você nasceu, outras crianças morreram. No dia que você viveu, outras crianças ficaram. No dia que você cresceu, outras crianças lhe enterraram. Quer dizer que você nasceu bem nesse mundo, agora está nesse mundo, mas viemos te anunciar que existe aquele mundo. Ali se vive meses, aqui se vive anos, ali se vive eternidade. Então, nosso interesse em te dizer: aceita Jesus hoje, é que se você for para o inferno, vai ser eterno. E se você for para o céu, será eterno. A pergunta é: aonde é que você quer passar a eternidade? Com Deus ou com o diabo? Com Deus? Então você não pode querer passar a eternidade com Deus se no tempo você lhe rejeita. Quero viver eternamente no céu, mas na terra rejeitou a igreja. Não pode. Aleluia. Você não vai para Portugal se você não passar pela alfândega. Existe uma porta por onde se passa. Se carimba teu passaporte e fala assim: boa viagem. Igualmente, a alfândega para o céu é a igreja. Jesus estabeleceu ela na terra. E aqui é que você carimba com fé o teu passaporte para ir para lá. Então hoje viemos para te dizer:
Jesus morreu no teu lugar. Se Jesus morreu no teu lugar, quem morreu é você. Para que você não viva mais para você, mas para aquele que morreu por ti. Então nosso convite hoje é: será que você crê na mensagem que te trouxemos? Será que você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Será que você quer aceitar essa mensagem como mensagem viva para mim? Eu hoje quero entregar a minha vida para Cristo. Hoje eu quero deixar tudo o que eu fazia. Quero deixar de andar como eu andava. Quero deixar de pensar o que eu pensava. Quero abandonar os meus sentimentos passados para começar a sentir o que Deus sente, pensar o que Deus pensa, fazer o que Deus faz. Eu quero fazer a vontade de Deus. Será que alguém hoje, ouvindo essa mensagem, quer tomar essa decisão? Temos alguém? Eu já terminei. Essa mensagem é eterna, mas ela entrou no tempo. Se você hoje ouviu essa mensagem e quer sair do teu caminho para entrar no caminho de Jesus, sair da tua forma de viver para viver a forma de Jesus, eu não vou te esforçar nessa tarde. Você se levanta e vem e diga: hoje mesmo eu quero aceitar que alguém morreu por mim. Alguém morreu por mim. Alguém morreu por mim. Sim, alguém morreu por mim. Se alguém morreu por mim, eu aceito a sua morte no meu lugar, para que eu viva no lugar dele. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. se entregou. Oh, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ouça só, meu pai é pastor, minha mãe diaconisa, minha família é sacerdotal. Eu nasci na igreja, cresci nesse ambiente. Porém, num dia de segunda-feira, na igreja que eu estava acostumado a ir, ainda adolescente, eu ouvi esse evangelho. E mesmo nascendo na igreja, crescendo na igreja, eu entendi que não é frequentar a igreja que salva, é aceitar a Jesus. Nosso convite hoje é: saia do teu lugar e diga: eu aceito a Jesus hoje como Senhor da minha vida. Hoje eu marco o compromisso de viver de maneira nova, de andar nos seus princípios, nos seus conselhos. Hoje eu assumo publicamente diante dos meus vizinhos, dos meus colegas, dos meus amigos, a minha fé em Jesus. Hoje eu farei minha afirmação pública de fé. Hoje eu deixo tudo para seguir Jesus. E amados, às vezes é difícil, você pensa: não, eu acho que eu não vou conseguir deixar. Eu sou incompetente para ser cristão. Eu não vou conseguir deixar de fazer isso ou aquilo. Não, não é tua força, é a graça de Deus. Você vem com essa dedicação. Diga: Senhor, eu não consigo, mas eu me entrego a Ti porque eu sei que o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me libertar das correntes do pecado, das correntes da enfermidade, das correntes das trevas, e eu serei novo homem, novo jovem, eu serei nova criatura. Nós estamos à tua espera antes de orarmos porque Ele também está aqui para curar enfermos. Ele está aqui para libertar cativos. Ele está aqui para libertar você da miséria, da pobreza. Ele está aqui para libertar você da maldição, das correntes das trevas. Por isso viemos aqui, na autoridade do nome de Jesus.